Olá, boa tarde. Nesse dia 2 de outubro de 2025, passando aqui mais uma vez para agradecer pelo dia de hoje. Quero convidar você para compartilhar o nosso conteúdo, também inscrever-se em nosso canal, deixar seu like. Repasse a palavra, se você gosta do conteúdo, a mais pessoas. São tantas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Que não seja pelo meu nome, mas sim pelo nome do Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado. Que no mundo que nós vivemos hoje, são muitas aflições do justo, muitas pessoas precisando de uma palavra. Glória a Deus. Hoje eu quero refletir sobre a palavra do livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 20. A armadura de Deus, preste atenção na palavra. No desmais, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra o potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porquanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, havendo feito tudo ficar firmes, estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração, súplica e espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dada a abrir a minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje, de armadura de Deus, do livro de Efésios, capítulo 6. Nessa palavra, Deus nos mostra que se nós perseverarmos sobre sempre estar na presença dele em oração, o inimigo não consegue nos tocar, porque o inimigo, ele não gosta de tudo aquilo que Deus o criou, a família, a bondade, a felicidade, a saúde da pessoa, tudo aquilo que Deus nos dá, prosperidade, é Deus que nos dá. E o inimigo, ele é uma pessoa invejosa, ele nem casa ele tem para morar. Então a palavra nos mostra e fala que se nós estiver perante Deus, armado em oração, no joelho, o inimigo não consegue tocar em nós, e nem em nossa casa, em nossos filhos, porque Deus nos unge com as suas vestes. Ele nos diz, Deus, que possais resistir nos dias maus, mesmo que venha alguma tribulação, alguma prova, Deus, ele está sempre conosco e ele nos fortalece, e nós saímos da prova, daquela tribulação cada vez mais forte. Estais por firme, tendo cingido os vossos lombos na verdade, veste a couraça da justiça. A couraça de Deus, o poder de Deus, que Deus, ele conhece todos nós, nosso coração e a mente, ele sabe quando nós buscamos ele de verdade, que nós cremos nele. Então, se nós perseverarmos em oração, não tem maldade do inimigo que fica de pé diante de nós, porque Deus é maior. O inimigo até que ele tem força, mas o poder, a glória está na mão do Senhor Jesus Cristo, de Deus Pai, o Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, aquele que aonde colocava sua mão, ele sarava, ele curava cego de nascença, deficiente de nascença, leproso, até mesmo ressuscitou.
Então, essa é a prova que Deus mandou seu Filho para nos mostrar o caminho certo, o caminho da verdade, da vida, de abundância, porque tudo que nós procuramos e precisamos está na mão do Senhor. Porque Deus nos cuida e Ele fala que toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque o diabo ele fica a rodear as casas, as famílias. Ele gosta de destruição. Porque tudo aquilo que não é bom aos olhos de Deus, ele não aprova. É o inimigo que coloca as coisas ruins em nossos caminhos para nos destruir. Deus, ele fica triste até mesmo quando nós estamos doentes, muitas vezes com enfermidade, porque Jesus, quando estava na terra, ele curou muitos enfermos. Então a prova é essa, que Jesus, ele é amor, ele é cura, ele não coloca coisa ruim em nós. Muitas vezes somos nós que demos brecha para entrar a enfermidade através da nossa boca. Nesta mesma palavra, Deus nos fala da armadura de Deus, que todo mal que vem do outro lado, muitas vezes é através daquilo que nós provocamos através da nossa boca. Nós não devemos nem em pensamento pensar coisa ruim ou até mesmo profanar coisas que não vêm, que não sejam boas para nós e aos olhos do Senhor. Porque Deus fala que calçados os pés da preparação do Evangelho, nós teremos sempre a paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Então não há mal que fica em pé perante o Senhor Jesus e nosso Deus. Nós devemos orar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, até mesmo pelos nossos vizinhos, nossos adversários, porque Deus nos ensinou que nós temos que orar pelos nossos inimigos, para que muitas vezes ele nos ataca, não é porque a pessoa quer, é porque aquela pessoa está sendo usada pelo inimigo, pelos trevas. Aqui nessa palavra nos fala que porque nós não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas, deste século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a maldade é o inimigo que traz. Ele não gosta de amizade, ele não gosta de família, ele não gosta de saúde, prosperidade. Quando ele vê uma pessoa que persevera, que está buscando a Deus, que está sendo próspera, ele tenta atacar essa pessoa. Ele até mesmo usa as pessoas que servem a ele para nos atacar. Mas Deus, através dessa palavra, da armadura de Deus, ele nos mostra e fala que nós devemos perseverar, orando em todo o tempo, com a oração súplica do Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dado ao abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Nós devemos sempre buscar, ao abrir a nossa boca, pedir coisas boas, não desejar o mal que seja a qualquer pessoa, porque todo mal que nós desejamos aos outros não possa cair em nós ou na nossa casa. Que Deus possa nos abençoar todos os dias. Hoje, no mundo que nós vemos tantas pessoas com depressão, com ansiedade, com preocupação. A pessoa não consegue, deita para descansar de um dia de trabalho, não consegue descansar, fica aflito, com aflição. É porque não tem Deus no seu coração.
Porque se nós orarmos, entregarmos nossos caminhos, a nossa vida, a nossa casa, até mesmo nossos passos a Jesus, é Ele que nos dá tudo que nós precisamos, é Ele que dá nós o descanso, o sono, Ele que nos dá a nossa saúde, tudo que nós precisamos. Hoje, talvez eu ou você possa não ter um dia bom. Nós temos que pensar que até que nós cheguemos